Se você acompanha o cenário de Warframe, você sabe muito bem que teve uma dev stream, e nessa dev stream, como de costume, muita coisa foi revelada e mostrada. Uma delas foi o próprio rework do Oberon, que eu fiz um vídeo recente pra gente acabar tendo uma noção de como ele é atualmente. Mas não só isso, vão ter algumas mudanças também sobre atenuação de dano, vai ter um novo Warframe com um novo NPC onde você vai poder fazer contrato numa área nova, então é sobre tudo isso e mais um pouco que a gente vai acabar vendo nesse vídeo. Enfim, vamos matar o assunto do Oberon já, até porque eu fiz um vídeo só pra ele, porque eu gosto muito do personagem, mas infelizmente ele não tava acompanhando o conteúdo do jogo, né? Pra começar que eles mudaram ali como funciona a armadura dele, a quantidade de armadura dele, não só a armadura base, que atualmente é 240 no Prime e vai virar 450, como agora ele também vai fornecer mais armadura com as suas habilidades. Eu vou chegar lá depois, enfim. Como eu comentei no vídeo, a passiva dele era uma porcaria e não servia de muita coisa, na verdade, pra nada, levando em consideração que você vai jogar missões de alto nível, é claro. No rework da passiva dele, agora quando você pega um orbe de vida ou um orbe universal mesmo, você ganha uma carga íntegra, uma carga de negação íntegra, não só pra você, seus aliados também, que basicamente nega o dano que você toma no momento em que você tá com ela. Você pode ter até 3. Então, basicamente, você consegue ficar de certa forma imortal, a depender da quantidade de orbe que você consegue gerar e pegar, o que com o Oberon não é difícil, porque você pode usar o Arcane Fallout para gerar um monte de orbe universal, você pode usar até mesmo a quarta habilidade, que agora não tem que matar inimigo para dropar orbe de vida, antes você tinha que matar para ter 50% de chance desse drop de orbe de vida. Agora não, agora só de você usar, você não precisa mais matar, você tem essa chance se o inimigo tiver sido afetado por essa habilidade, o que é simplesmente perfeito. E isso significa que agora você vai ter muito mais longevidade para missões de alto nível, porque quando você toma esse dano, quando esse dano é negado, você fica 0,25 segundos invulnerável antes de começar a tomar dano de novo, entre aspas, poder tomar dano de novo, para gastar outra carga. E pode ser pouco tempo, de fato. É pouco tempo, né, se você comparar com outras habilidades, mas você vai poder fazer isso também junto do Shield Gate, então você vai ter meio que uma invulnerabilidade atrás da outra. Eu imagino que isso vai ser muito interessante, desde que você build pra isso, é claro. E enquanto a primeira habilidade, Smite, eu vou ser bem sincero, eu tô pendente a achar que é ruim porque eu adoro como a Smite funciona atualmente, mas não tem como negar que ela é limitada, porque ela só funciona se você estiver usando Shatta's Whisper ou se você estiver usando a segunda habilidade da Meg. Então, simplesmente ela tinha que mudar, isso era indiscutível. Agora, como ela vai funcionar é o seguinte, ela vai dar um dano limitado a 75% da saúde e escudos do inimigo, antes era limitado a 35%, agora é a 75%, e ao invés de você ter vários orbes ali que pulam nos inimigos, na verdade você vai dar esse dano em área, e você vai dar 50% desse dano. Em resumo, você vai dar 50% de 75%. E isso é muito interessante porque agora você vai conseguir atingir inimigos igualmente, então você vai ter que primar, remover armadura com A4, que agora não precisa ser usado em conjunto da segunda para remover armadura, o que é maravilhoso, e simplesmente dá dano em todo mundo. Eu tô pensando em algumas maneiras de como isso poderia ser útil. Eu tô pensando em usar, por exemplo, a Decoy do Loki, que quando você conjura em um inimigo, ele absorve vida dos inimigos próximos, você aumenta muito a vida dele e depois usa a Smite nele para distribuir mais dano ainda. Eu acho que isso vai ser muito interessante, eu quero muito testar. Agora, em relação a, infelizmente, o alcance é muito baixo, porque são só 6 metros de raio. Isso aqui pra mim é um puta defeito, tá? Tem muita coisa nesse jogo aqui que tem um alcance absurdo. Você fazer um negócio com 6 metros de raio é de cair o cu da bunda, com todo respeito. Eu acho isso aqui muito pouco. Com um Overextended, por exemplo, você mal chega a 12 metros. Não dá pra fazer muita coisa. E eu entendo que é uma habilidade que pode tirar até 75% da vida do alvo e meio que espalhar esse dano, mas você vai ter que ficar juntando inimigo, esperando eles se juntarem, se você não tiver como juntar, então... Entende? Meio que podia ser um pouquinho maior, nada muito quebrado, mas, sei lá, uns 9 metros, acho que seria muito mais interessante. Mas, enfim, talvez eles mudem isso, talvez não. Então, sim, eu acho que foi uma mudança positiva mesmo o uso da Smite que eu mostrei no vídeo passado não funcionando mais daquela forma. E em relação ao mod de ampliação dessa habilidade, que te fornece dano radioativo para as armas, ele claramente foi inalterado, não mexeram nele porque não tinha o que mexer. Então, em resumo, o que eu posso dizer pra vocês é que ele vai continuar sendo um mod muito mediano, tá? Muito mesmo. Então, você bem provavelmente não vai querer usar ele. E em relação ao tapetão da Jamba, agora, você não pode usar 4 vezes a segunda habilidade, que eu tô dizendo aqui, tá, gente? Você não pode usar mais 4 vezes, pode usar apenas 3, porém, ao invés de ela funcionar em formato de cone, agora ela funciona num raio completo, ou seja, a sua volta. Então você tem muito mais área, o que é bacana. Nulificadores agora não desligam mais essa habilidade quando tocam nela, o que é muito bom. Uma coisa que eu achei um puta acerto é que agora os procs radioativos dessa habilidade são garantidos, você consegue procar 2 por segundo garantido, então tá
maravilhoso isso daqui, bem melhor do que antes, que era 15%, acabava que não procava de forma decente. Enfim, entre outras coisas, como por exemplo um pequeno aumento no dano da habilidade, eles melhoraram também como essa habilidade funciona em inimigos voadores, eles aumentaram um pouco a altura da habilidade para poder atingir inimigos que voam, o que é legal, mas não é nada muito, sabe, muito maravilhoso, porque acaba que não chega a ser um problema. Enfim, o mod de ampliação dessa habilidade agora, ao invés de aumentar a duração para 100%, aumenta em 200%, o que é muito bom, porque esse mod de ampliação também escalou no dano, conforme a duração, além da força também, então pode ser que tenha ficado muito mais interessante, não tanto assim, mas mais interessante, então é bom dar uma olhada, eu acho que vale a pena. Enquanto você tá em cima dessa habilidade agora, você também recebe o dobro de cura da Rainy Wall, da terceira habilidade, não só você, aliados também, então isso é, assim, vai dar muito mais qualidade de vida pra todo um esquadrão, o que é bom, isso realmente é muito bom. E agora a renovação de ferro, aquele buff de armadura, não requer com que você fique em cima do solo sagrado necessariamente. Rainy Wall, a habilidade do Oberon agora, ela custa um valor fixo de 3,5, independente da quantidade de aliado e invocações que você tá curando, o que é muito bom pra você manter um squad todo vivo. Antes você começava a acumular um monte ali de energia pra gastar, né? Cada um acumulava mais um pouco de gasto. Agora não tem isso. O alcance agora é determinado pelo raio de afinidade do Oberon, ou seja, você tem muito alcance pra curar aliado, o que é muito bom. Enfim, sem muito segredo, essa habilidade aqui não sofreu tantas mudanças, na verdade, o que aconteceu com ela foi que deram mais qualidade de vida, deram mais praticidade. Agora, por exemplo, vai ser mais fácil de saber se ela tá funcionando, né, olhando ali uma coroa de energia que vai ficar na testa do Oberon, tá? Agora, se você entrar na área, você já é afetado. Antes, você pegava o buff, por exemplo, se você caísse do mapa ou alguma coisa do tipo, você perdia e o Oberon tinha que recastar a habilidade. Agora não, agora só de você tá na área ali, tá tudo certo, você já vai continuar pegando o buff normalmente, independente do que aconteça, o que é bom. Uma mudança que eu achei muito bacana, mas também não é tão absurda assim, é que eles mexeram no mod de ampliação dessa terceira habilidade, que ela te salvava da morte e levava 90 segundos pra poder te salvar novamente. Agora de 90 é 60 segundos. Porém, sinceramente, eu tenho um receio de que esse mod se torne redundante, porque você tem uma puta regeneração de vida, uma boa quantidade de armadura, e você ainda tem a intangibilidade e vulnerabilidade, na verdade, com a sua passiva. Então, eu acho que talvez esse mod aqui, com o tempo, as pessoas vão começar a usar ele menos do que já usam, sinceramente. E enquanto a quarta habilidade, as mudanças são basicamente como eu disse, você não precisa mais matar o inimigo para dropar um orbe de vida, os inimigos não precisam mais estar sendo afetados pela segunda habilidade para ter a armadura reduzida com a quarta, o que é muito bom. Isso foi uma coisa que eu reclamei no vídeo do Oberon, agora não tem mais por que reclamar, além do aumento de dano. Essa habilidade já tinha um dano baixo, e quando o alvo estava sendo afetado por efeito radioativo, ele tomava 625 mais dano. Agora é 750 por acúmulo, é a cada acúmulo. Então é muito mais dano, vamos ver como é que isso vai escalonar. Espero, de verdade, que comece a causar dano agora. Para cada inimigo que você atingir com essa habilidade, você vai receber 10 de armadura, e se esse inimigo que for atingido já tiver sob efeito de status radioativo quando você atingir ele, você recebe 5 adicionais ainda. E você tem um limite de 1000. Infelizmente você não consegue aumentar esse limite, mas, enfim, você ainda tem outras várias fontes de armadura, o que já é interessante. E antes que eu me esqueça, agora essa quarta habilidade não cega mais inimigos. Olha que bacana. Já não era muito útil, né? Então acaba que eles deixando ou não ia fazer diferença. E esse rework do Oberon vai chegar mês que vem, outubro, mais precisamente no dia 15. E é claro, não só ele. Também vai chegar um novo frame, novas coisas aí, algumas mudanças, que no decorrer desse vídeo eu vou falar também. Enfim, agora vamos falar sobre atenuação de dano, que é um assunto um pouco delicado para um jogador de Warframe, né? E em alguns casos até reclamam com muita razão, como por exemplo missões da Arquimedia, que os bosses de lá simplesmente levam às vezes 40 minutos para serem mortos. É claro que dependendo do squad, dependendo do loadout, enfim. E isso é completamente anticlimático. Eles estão vendo, eles viram que isso não tá agradando e decidiram mudar como funciona. A atenuação de dano basicamente é um método de escalonamento de redução de dano.
quanto mais dano você causa no inimigo, mais dano ele reduz. Então é algo que foi feito pra você que é um jogador muito forte, não matar um boss tão rápido, mas ao mesmo tempo um jogador que tá começando agora não acabar causando tão pouco dano, porque não é uma redução de dano fixa, entende? Se você causa menos dano, ele reduz menos o dano, mas ainda assim anda dando uns pequenos problemas, porque isso não tava escalonando direito com o Steel Path, o que acaba que, querendo ou não, você sendo um jogador forte ou fraco, você passava pela atenuação de dano, o que era bem ruim. Além de que também, o que mudou agora, o que vai mudar, é que a atenuação de dano era aplicada diretamente no boss. Então, se você tá jogando com alguém que é muito forte e dá um dano muito alto, esse boss ativava a atenuação e ativava pra todo mundo que tava causando dano. Agora não, a atenuação vai ser individual. Se você tá dando pouco dano, o seu dano vai ser menos reduzido. Se o seu aliado causa muito dano, apenas o dano dele vai ser reduzido. Isso aqui eu achei um puta acerto e eu não sei por que eles não tinham feito isso antes, sinceramente. E, enfim, pra quem não sabe, existem 3 tipos de atenuação de dano, pelo menos que eu me lembro agora. Eu tô desconsiderando a armadura, tá? A armadura você pode tirar com Vastlock, com habilidade, com foco de escola, com corrosivo, e meio que a maioria das pessoas acaba já fazendo isso, então eu vou desconsiderar aqui porque é algo que você só remove e é isso. Enfim, tem a atenuação já inata, base, como preferir chamar, tem inimigos que reduzem o dano que ele toma em 90%, por exemplo, e não tem nada com que você possa fazer. Isso é imutável. Você vai ter o seu dano reduzido em 90% e não adianta. Tem a atenuação de dano que é proporcional à vida máxima, então vamos supor que o inimigo tenha 100 mil de vida, ele só pode tomar 10 mil de vida de dano por segundo, né? Acaba que eles vão mexer nisso melhor, porque como eu disse, não estava escalonando direito com missões de mais alto nível, e era justamente isso que estava fazendo com que as missões levassem muito mais tempo. Então agora, ao que tudo indica, as coisas vão ser um pouquinho mais rápidas. E nesse caso, como seria uma mudança bem significativa, eles vão meio que aumentar a saúde de vários chefes pra meio que tentar equilibrar com essa mecânica de escalonamento. Então, enfim, não é nada a se preocupar. Eles vão ter mais vida, mas você vai causar mais dano. Então meio que vai se balancear e eles vão ajeitando isso. Eles comentaram que se não tiver bom, a gente reclama e eles resolvem. Tiveram algumas mudanças também em relação à acessibilidade no tremor da tela, sabe? Quando você atira com a arma, é só a tela daquela tremida. Agora eles meio que colocaram um quadradinho, um diamante no retículo que meio que vai representar esse recuo, o que é bacana. Eu gostei, mas eu não vou negar, não era algo que me atrapalhava. Talvez pra você seja bom, pra mim não vai mudar nada. Também teremos buffs para Art Guns. Agora elas vão ter 2 slots arcanos e esses adaptadores arcanos você vai conseguir nos contratos do novo NPC. Enfim, cada arte arma agora vai poder utilizar um arcano de primária e um arcano de secundária. Meus amigos, isso aqui vai ser maravilhoso. Eu já tô vendo que vai virar meta. Tivemos também mudança de qualidade de vida em outros Warframes, a não ser no Oberon, com a segunda habilidade dele. Pra começar com o grandioso Limbo, que agora, quando o Nullifier tocar na Cataclisme, na 4ª habilidade, ao invés dela desligar do nada, de uma vez, ela vai encolher 4 vezes mais rápido, o que vai ser dolorido ainda, vai fazer você reconjurar a habilidade, mas você acaba que meio que talvez consiga salvar um pouco de dano se estiver usando o modo de ampliação da 3ª. Não sei como isso vai funcionar. Em relação à bolha do Frost, agora ela vai tomar 20% da vida máxima por segundo, então em 5 segundos ela vai se quebrar se o Nullifier ficar encostando nela. A Meg, o Magnetize dela vai expirar, 4 vezes mais rápido, porém, se o Nullifier encostar no centro, ela vai acabar direto. E tem também na Horaxia, que agora o Nullifier não vai mais remover o abraço com teia, mas vai proteger os inimigos dos efeitos do abraço com teia, o que também é bacana. Em relação a gráfico do jogo, né, iluminação para ser mais exato, não vou me prolongar demais porque não tem, mas alguns lugares receberam uma melhoria na iluminação, como por exemplo, as salas dos sindicatos dos relés, que agora vão ter iluminação exclusiva, né? Então eu achei legal, mas enfim, como eu disse, eu não vou me prolongar porque não tem muito o que falar. Também vamos ter o Warframe The Valleys Undermight, que vai trazer um novo Warframe, o Noko, que basicamente é um fungo gigante, um cogumelo gigante, como você preferir chamar, e junto dele vai vir um NPC novo, com contratos novos e, enfim, entre outras coisas. E, enfim, as habilidades do Noko eu achei bem interessantes. Você tem a passiva dele, que quando você recebe dano fatal, ele vai retornar para sua forma primordial, e nesse tempo você tem que chegar no local onde um cogumelo foi colocado anteriormente, e aí você revive. Você tem a primeira habilidade, Neuropestilência, que arremessa um cogumelo que vai causando esporos venenosos, causando dano viral e efeito de status viral nos inimigos próximos, o que é bem bacana também.
Você tem a segunda habilidade, o Chapéu Luminoso, que libera um cogumelo rejuvenescedor que meio que emite um pulso radial que aumenta a energia do Noco e dos aliados e aumenta a força também por um período curto. O que eu achei bem da hora, você tem mais energia e mais força, basicamente tudo que todo mundo gosta. A terceira habilidade, Reenraizamento, você basicamente vira um cogumelinho bem pequenininho e nesse meio tempo, enquanto você é esse cogumelo, você fica invulnerável a danos, além de se curar também. E não só isso, você também libera ali uns esporos que vão adormecendo os inimigos à volta. Então eu achei uma habilidade bem interessante, realmente combinou muito com o personagem. Enquanto na sua quarta habilidade, Noco libera um cogumelinho também que basicamente persegue os inimigos e fica ricocheteando entre eles causando dano. Não só isso também, ele interage com a primeira e com a segunda habilidade. Quando ele atinge um dos cogumelos, ele também quica nesses cogumelos e, basicamente, ele faz com que a frequência de ativação dos efeitos dessas habilidades seja dobrada, o que é bem interessante. Estou muito curioso para ver como isso funciona numa situação real. E também vai chegar uma nova jornada chamada O Mentor, que é voltada para novos jogadores, que basicamente é uma jornada feita para ajudar os novos jogadores a entenderem melhor como funciona o sistema de mod do jogo. Né? E além disso, ela também vai te dar um novo rifle, né? O Turnback, eu acho assim que fala. Então eu acho interessante, eu acho que é uma iniciativa boa tentar ensinar os novos jogadores a usar os mods, até porque eu vejo muito novo jogador completamente perdido, porque o jogo realmente não fala nada, ele só te joga lá e manda você se virar. E agora também teremos mais qualidade de vida para os cosméticos do Operador. Agora você também, por exemplo, vai poder equipar Signa no Operador. E não só isso, se você preferir, você vai poder personalizar o lado direito e o esquerdo separadamente. É só ativar a opção, o que é bem interessante. E uma coisa que eu achei interessantíssima é que o Warframe que vai vir na The Old Peace, o Uriel, vai também receber uma versão Proto, e nessa versão Proto ele vai ser nada mais, nada menos que o primeiro Protoframe Orokin. Isso eu achei muito da hora, eu tô louco pra saber ao certo qual vai ser a história dele, como vai ser a jornada que envolve ele. Eu achei, sinceramente, o visual dele incrível, e bom, vamos ver como é que vai ser tudo isso. Enfim, também vão ter mais coisas, eu acabei esquecendo de comentar aqui, junto do Noco, ele também vai receber ele vai chegar com uma arte arma, o que é bacana, né, espero que seja interessantíssima também. O Wukong vai receber uma nova skin, parece ser muito bacana, Kitien, eu não sei falar isso, tá, não tem muito o que fazer. Vai ter uma nova coleção do Lavos Kimia, que tá muito da hora, tá muito bonito, e enfim... Basicamente, esse é o resumo, vai vir muita coisa em pouco tempo, então é algo que... Eu, pelo menos, fiquei bastante animado vendo que, caramba, Arcano pra arte arma. Eu espero muito que sejam usáveis agora. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e é nóis.